Então agora vou chamar Suzana Busato para fazer a palestra. Vai falar um pouco sobre Frederico Barbosa, né? São 15 minutos, né? É rápido. Deixa eu ver aqui. Professora, poeta e professora de poesia brasileira na Unesp, São José do Rio Preto, onde fez doutorado em letras, mestre em comunicação e semiótica pela PUC São Paulo. Publicou Corpos em Cena, Poesia, e aguarda a publicação de sua plaquete de poemas Papel de Riscos. Tem poemas e ensaios publicados em revistas impressas e eletrônicas. Autora e organizadora dos e-books Fragmentos do Contemporâneo, pelo selo Editora da Unesp. Por favor. Obrigada, Maria Luísa, pelo convite. Boa noite a todos. Deixa eu me esse banquinho. Na verdade, vou falar sobre a poesia de Frederico Barbosa, né? E o desafio que a Maria Luísa me deu, de 15 minutos, é complicado, porque falar da poesia de Frederico Barbosa é falar da singularidade de criação de um dos maiores poetas do nosso tempo, né? Um dos maiores poetas vivos do nosso tempo. Então, para começar a falar sobre a poesia de Fred, eu diria que a palavra na poesia de Fred desenha uma coreografia que se desdobra em viagem. A cada gesto, a cada passo do poema emerge uma voz que tudo vê e devora. Corpos, textos, sons, ritmos, desejos, lugares, sotaques, aquis e lás. E nessa voz, a consciência dramática do mundo renova o olhar da gente e faz a gente submergir no mistério daquilo que, como pedra, insiste em dificultar o nosso passo. Nada flui nessa poesia, mas tudo conflui e concentra, como círculos na areia de boa viagem, espaço da infância abrigado de todo o mártico das imagens na tela branca e cristalina do que se sabia prisão. É como se fosse desses círculos tensionados que a voz do sujeito na poesia de Frederico Barbosa retirasse o elemento crítico que retorna como lata, tinindo na voz, como um cão ladrando no asfalto, como um rumor de pedra abrindo brecha na rocha. Em Rarefato, livro de 1990, nós podemos entrar em contato com essa voz que se anuncia no nosso tempo. Então a gente tem o poema Fardo, a consciência do zero. Tenho que tentáculos afiados, tentando fincar a vista futura, feito oráculo. Não sou cego, não sou cego. Fardo, aquilo que pesa, o encargo, a responsabilidade. E é com esse sentido primeiro que o poema articula a voz do sujeito não tem o quê? Com um corpo que se lança em meio ao espaço, deliberadamente inquieto, atento. Já delineado em Rarefato, outro poema do mesmo livro,
nós veremos como o poeta percebe o espaço poético, no qual representa o início de tudo, a sua emergência no tempo, que ecoa o espectro anárquico e demolidor da voz de uma poesia que já começa a dizer a que veio. Nenhuma voz humana aqui se pronuncia. Chove um fantasma anárquico, demolidor. Amplo nada no vazio deste deserto. Anuncia-se como ausência. Carne e unha. Odor silencioso no vento. Escarpa. Corte de um espectro pousando na água. Tudo que escoa em silêncio, em tempo, ecoa, tão estéril, flagrado nos intervalos visuais do poema, os espaços em branco. Eles poderiam bem ser o lugar sob o qual se movimentam os tentáculos, a vista futura do poema fardo, uma vez que o silêncio espacial, construído nos versos, dão margem a um ruído incômodo. É aqui que posso relacionar as expressões não sou cego, não sossego, como um som que ecoa e se propaga de um poema a outro. Voz atenta a tudo que se move e a tudo que respira intacto. Então, por esta pequena e breve introdução, podemos perceber que não é fácil ler a poesia de Freud sem nos inquietarmos com ela. A poesia de Freud é, pois, uma poesia das sensações e dos sentidos, que nos fazem prestar atenção na camada rugosa da paisagem, as suas asperezas e jactâncias, para em seguida projetarmos nos poros dessa pele, que sente as pulsões do desejo com que a poesia se nutre. E o que é essa presença tátil do corpo que a palavra desdobra em verso? É o caso, por exemplo, de Sob Poros. O poema que dribla o nosso olhar, que se recupera aos poucos no horizonte de leitura que conseguimos delinear, após um exercício de deslocamento de nossa postura confortável e conformada ao fácil. Silenciosa de leitura neste momento, para que eu possa prosseguir. É lugar convite para entrarmos em contato com o corpo do poema. Difícil caminhar pela ossatura dos versos. No osso, quinto verso do poema, vemos o espectro desse corpo, o osso que pensamos ver e que porventura de fato percorremos, tateando com os olhos. Mas a viagem da leitura, interrompida aqui na esfera do familiar, porque osso é o único signo que nós reconhecemos como palavra, continua na invasão rugosa e áspera de nossa leitura dos versos seguintes, que ainda são incômodos ao olhar. O osso se faz ossatura de linguagem e nos guia na leitura. E é nesse movimento que sentimos e percebemos o corpo do poema como um signo, a sua qualidade vertebral, de forma e presença viva. Um signo gráfico, corpo de letra, um signo corpo, não mais do homem a sua existência de homem, mas signo de si mesmo, como linguagem, pois sendo o corpo, se revela na carnadura concreta do poema. O olhar percebe a imagem da palavra e deslinda o prazer das formas, perpassando as camadas, adentrando os poros dos versos e rastreando o sentido que se desdobra em imagem novamente. O que habita o poema é então uma memória da gente mesma, que tenta reconstruir o que percebe desconstruído. O que o olho rastreia agora são
os sopros dos poros sob poros. Eis, portanto, o corpo como sensação. Eis o corpo do poema como lugar da sensação. Eis a sensação como imagem do nosso corpo que sente quando lê o poema. É assim a lição de poesia que o poeta descreve como uma viagem, caminho percorrido, memória que se encontra na série de poemas que vasculham a biblioteca pessoal do poeta. Cada nova leitura ilumina cada leitura anterior. Se faz sentido, joga para trás. Se faz sentir, caminho de volta a outra que já foi. Cada nova leitura abre um caminho vago ao passado. Pede o fluxo a outra atrás. Dificulta a que viria depois. Demanda mais da que ficou. Ler a poesia de Freud, portanto, se revela no erotismo dos olhos. Sua trajetória é tátil, como no poema ao leitor. Brincando no meu poema, no poema, meu dia buscando no ar, sua leitura, minha, do seu, meu poema, meus olhos buscando nos seus. Obrigada.